Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Esse capítulo, Paulo vai trabalhar a questão que o dom de profecias, ou seja, a explicação e a exposição da palavra de Deus, é muito superior ao dom de línguas. Ou seja, Paulo está dizendo que é preciso edificar a igreja e que a espiritualidade de um crente não se mede pelo fruto do Espírito Santo. Porque havia um entendimento da importância muito grande, do dom de línguas. Como o dom de língua, daqueles 9 dons espirituais que foram explanados no capítulo 12, havia uma interpretação que o dom de língua era o mais importante. E Paulo está dizendo que o dom de profecia, de explicação, exposição, é muito superior ao dom de línguas. E isso é confirmado na carta que ele enviou para 2 Timóteo, quando ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo aqui está dizendo que o dom de profecias é superior ao dom de línguas. E ele começa dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, Paulo manda que nós busquemos os dons espirituais. Nós sabemos que todo convertido ele tem o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo. E os dons espirituais, ele é consequência da sua caminhada de fé, da sua interação com Deus, da sua prática de vida, do seu comportamento, da maneira, no zelo pela obra do Senhor, nos programas temáticos de oração, estudo bíblico, jejum e tantas outras coisas que praticamos em prol da obra do Reino de Deus. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Ele está dizendo assim, quando você fala em línguas, você está falando não a outro homem, mas está falando a Deus. Visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Ou seja, Paulo dizer, olha, quando você fala em línguas, você fala a Deus e não a outro homem. Mas o que fala em dom de profecia, o dom de explicação da palavra e exposição, todos estão entendendo a palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que profetiza, aquele que explica, aquele que expõe a palavra, fala a homens, edificando, exortando e consolando, para que o Espírito Santo venha convencer do pecado e fazer a obra regeneradora, produzir nele um novo nascimento. Através do Espírito Santo, nós somos regenerados e nascemos de novo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Está dizendo o que fala em língua edifica somente a si. Mas o que profetiza, o que explica a palavra e expõe, edifica toda a igreja. E a todos aqueles que vão ouvir. Principalmente hoje com as mídias sociais, com os canais. Edifica o mundo inteiro. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, se alguém está falando em língua e tem alguém que interprete e que ele repasse informação para que toda a igreja seja edificada. Agora, porém, irmãos,
se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, se eu vou estar com vocês, qual é o ganho que vou ter? O que é que aproveita eu falar em língua se ninguém vai entender? Mas quando eu falo em profecia, em dom de profecia, ou seja, explicando isso e expondo a palavra de Deus, é muito mais importante para vocês. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca na flauta ou na cítara? Ou seja, ele está dando agora um exemplo de dois instrumentos musicais, que como é que você vai saber, né, se não forem bem distintos, qual é o que está sendo tocado? É assim é o dom de línguas. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Porque trombeta, ela anuncia alguma coisa. Lembra lá no tabernáculo móvel, no deserto, tinha as duas trombetas de pratas? As trombetas serviam para anunciar, né? Ou que iam partir, ou que ia ter um aviso. E as trombetas dão um som incerto, porque lá no tabernáculo, as trombetas tinham os toques que indicavam alguma coisa. Ou que tinha que parar, ou que tinha que começar, ou que tinha uma reunião. Então é uma coisa que se a trombeta der um som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disser palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis no ar. Paulo aqui ele está falando claramente que o dom de profecia, de explicação, de expulsão da palavra é superior ao dom de línguas. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ninguém vai compreender um ao outro. Ele está dando uma exemplificação com relação ao dom de língua, se não houver quem interprete. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendizeste apenas em espírito, como dirá o indouto, né? O ignorante, além o amém depois da tua ação de graças, visto que não entendo o que dizes. Então, Paulo aqui ele está, né? Ele está sendo muito forte aqui nessa questão do dom de línguas, e mostrando como o dom de profecias, o dom de explicação, expulsar a palavra, é muito superior. Ele vai mostrando isso, porque eu, de fato, das bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, a preocupação de Paulo é com a edificação da igreja. E a edificação da igreja se dá com a palavra de Deus, se dá com a expulsão da palavra. Porque Paulo está dizendo que o dom de língua edifica somente a quem fala. A não ser que alguém interprete e comunique à igreja.
Ele vai dizer, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo, aquilo é muito forte, porque ele diz, eu prefiro falar 5 palavrinhas, né? Com o meu entendimento, ou seja, quer dizer, Jesus é bom, Jesus salva, o sangue de Jesus derramado na cruz nos salvou. Ele está dizendo que 5 palavrinhas dessas é muito mais importante do que ele falar 10.000 palavras em língua que ninguém entende. Agora ele vai dar continuidade a esse capítulo dizendo os dons em face dos visitantes da igreja. E aqui ele vai dar a preocupação agora que, imagina alguém vai para o culto, né? E nesse culto você tem pessoas, né, que ainda não conhecem o evangelho. E como é que essas pessoas vão, né, se posicionar dentro da igreja no momento em que houver muito falatório em dom de línguas? Vamos entender isso aqui. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, ser de crianças, quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens, de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. Então, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estás louco? Imagina que você tem uma igreja e ali tem muitos falando em língua, né? Muitos ali falando, e entra ali um incrédulo, um que não conhece o evangelho. E ali ele está tendo uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e para que o Espírito Santo possa convencer do pecado. Ali ele tem uma oportunidade de ter um encontro com Cristo. E naquele momento ali, certo? Ele vai ouvir muitos ali falando em língua, aquele barulho muito grande. O que ele vai pensar? Estão loucos. Que ali, porque ele não vai entender nada. Então, pode estar preocupado com os dons, faça aos visitantes da igreja. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e é por eles convencido e por todos julgado, tornam-se manifesto em segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, se a palavra de Deus for pregada, e que ele possa ter o entendimento da palavra, certo? E que ele possa dar testemunho que Deus está de fato naquele meio, né? É muito mais importante, ou seja, a explanação da palavra do que o dom de profecia. Mas Paulo aqui, ele vai agora, né, ainda continuar nessa questão, falando da questão da necessidade da ordem do culto. Porque ele vai ter a preocupação de muitos falarem língua ao mesmo tempo. E aqui nós vamos ver como ele diz que o incrédulo ou indouto que vai ver, ele vai pensar que estão loucos, ou que não vai entender nada. Ele vai dizendo assim, que fazer, pois, irmãos? Quando vós reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação da igreja. Ou seja, um traz a palavra de Deus, outro traz a doutrina, a revelação, testemunhos. Mas, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto mais 3, isto sucessivamente. Está dizendo aqui que se, quando nos reunimos com a palavra de Deus, com a doutrina, com o testemunho, e alguns falar em língua, que não fale mais do que 3 e sucessivamente, para que não haja balbúrdia, né? E haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete,
Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Só há sentido falar em línguas dentro de um templo se alguém interpretar. Eu já fui pregar a igreja que o pastor passou quase meia hora falando em línguas na oração, no sermão dele. Um sermão de 1 hora, quase meia hora foi em línguas. Agora, naquela igreja, não se tinha conhecimento que tinha alguém que interpretasse. A palavra que ele deu de meia hora, a doutrina, foi importante demais. Mas a meia hora que ele falou em línguas, ninguém entendeu nada. Não tinha quem interpretasse. Ficou meia hora vazia. E ali é aquela história, como o Paulo diz, é escândalo. Né? Alguns dizem, olha, eles podem estar loucos. Alguém de fora, algum incrédulo que venha a participar daquele momento, daquele culto. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e outros o julguem. Se, porém, vier revelação a outros que estejam sentados, cale-se o primeiro. Ele está dando ordem ao culto. Né? Tudo no seu devido tempo, né? De forma organizada, para que não cause escândalo. Uma coisa que é para edificar a igreja é que não seja tropeço. Ou seja, porque todos podereis profetizar um após outros, profetizar aqui no sentido de expulsão da palavra, né? E não tem mais profetas. E todos aprenderam a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E agora Paulo vai dizer, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. O nosso Deus é Deus de paz, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de amor. E devemos ter o cuidado com o culto, né? Um culto racional, um culto que tenha ordem, que todos entendam, que tenha um disciplinamento, que tenha louvor, que tenha palavra. Quando você chega numa igreja, num templo, e você vê mais louvor do que palavra, aquela igreja não é edificada, irmão. Uma igreja que tem 10, 15 louvores e 10 minutos de palavra, não há sentido. Louvor é importante, claro, mas tem que ter mais palavra do que louvor. Não tenho dúvida disso. Ou seja, a palavra é que vai trazer, né, o crescimento espiritual da igreja. Mas é muito comum hoje, né, as igrejas, 15 louvores, às vezes, porque é tipo um show, o pessoal gosta, mas não é edificação da igreja. Às vezes até aquela dança gospel, como chamam, né? Aí ele diz assim, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Naquele momento, naquela época, né, havia esse conceito, mas o próprio Paulo, ele tinha já pregado que no Senhor, todos são iguais perante a Deus. A mulher e o homem são iguais. Mas na lei, né, no Senhor, né, tinha essa hierarquia. Se, porém, quer aprender alguma coisa, interroga em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso está falando aqui da doutrina que existia, né? Da legislação vigente. Nós sabemos que no Senhor, já na nova aliança, muda esses conceitos, né, com relação a Jesus determinou. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Né? Ou seja, todos nós estamos debaixo das Escrituras. Né? Temos que entender que nós temos que obedecer à palavra de Deus.
E se alguém ignorar, seja ignorado. Ou seja, aqueles que muitas vezes afirmam que a palavra de Deus não é inerrante, né? É motivo de ignorar. Nós não temos que bater boca com um agnóstico, com um ateu, qualquer que seja. Porque nós temos consciência da inerrância da palavra de Deus. Não há nenhuma dúvida disso. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Ou seja, o dom de explicação da palavra, de exposição. É por isso que eu sempre falo que a Bíblia não é objeto de leitura. A Bíblia é objeto de estudo. A Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Porque nós vamos ver que um texto complementa outro. Tem textos bíblicos que não são compreensíveis, e tem outros textos bíblicos que clarificam aquele texto que não é compreensível. Quando eu vejo líderes espirituais, pastores, dizendo que o Velho Testamento não tem mais nenhum significado, somente o Novo Testamento, como vamos entender o Novo Testamento sem a participação do Antigo Testamento? Como vamos entender Apocalipse sem entender Gênesis, sem entender Daniel, sem entender Ezequiel, sem entender Zacarias? Êxodo, como entender vários textos bíblicos sem entender o Antigo Testamento? Não há sentido nessa colocação. Mas ele conclui esse texto, dizendo o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, ele quer um culto, certo? Um culto perfeito para edificação da igreja, que tenha ordem, se falar em língua, que fale um de cada vez, que tenha alguém que interprete e que tenha louvor, mas que não seja exagerado, que tenha a palavra de Deus de forma verdadeira, de forma consciente, para que a igreja seja edificada. É isso que Paulo está levantando aqui neste capítulo 14. Que Deus continue nos abençoando sempre.